aluna, olá aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre força magnética, ok? Então nós estamos aí já no meio do estudo sobre o eletromagnetismo, certo? Já falamos de campo, já falamos dos fenômenos magnéticos e agora nós vamos começar a falar da força magnética, tá ok? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui um campo magnético, né? E este campo magnético ele aponta neste sentido, ok? Então essas são as linhas de um campo magnético, tá ok? O que nós vamos observar neste campo magnético vai ser uma carga elétrica imersa em este campo, ok? Então vamos representar por uma carga positiva. Então vamos supor que uma carga positiva, né? Ela está imersa em este campo. E nesta carga vai agir o quê? A primeira coisa que a gente vê que vai agir nesta carga positiva vai ser o campo magnético, né? Então nós temos aqui o campo agindo. Então, neste sentido. A primeira coisa que a gente observa é esta. Então nós temos a ação do campo, tá ok? E esta carga, tá certo? Para que ela chegue a esse campo magnético, ela foi ali jogada, tá ok? Então ela não foi abandonada. Então nós vamos jogar aqui esta carga elétrica, tá ok? Com uma certa velocidade. Então vamos supor que ele tenha esta velocidade, neste sentido. Então, ele foi imerso aqui com esta velocidade de tal forma, né, que eles formam um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto. Tá certo? Então, como eles são ortogonais, o que nós vamos observar é que o resultado desses vetores vai ser um vetor que nós vamos chamar de força, né? Aqui apontando para cima. Então, nós vamos ter a força magnética apontando aqui neste sentido. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa estrutura para a gente observar quais são os vetores que vão agir em cima desta carga. E isso quando ela está imersa aí a este campo. Tá ok? Certo? De tal forma que esse vetor, ele também, né, o vetor força, ele também vai ser aqui perpendicular ao plano formado entre o vetor campo e o vetor velocidade. Tá certo? Então o resultado disso vai ser o seguinte, ó, que esse vetor, né, força magnética, ele vai ser igual ao quê? Eu tenho uma carga elétrica aqui, tá certo? Então ele vai ser o produto da carga elétrica em módulo, cuidado, em módulo, a velocidade vezes o campo. Então eu vou multiplicar aqueles que fazem parte, não é, da situação vetorial que aqui aparece, certo? De tal forma que a força magnética, como é força, ela é dada em newtons, ok? A carga, ela é dada em Coulomb. A velocidade em metros por segundo. E o campo magnético é dado em Tesla, né? Então são unidades que vocês já conhecem. Já são conhecidas de vocês. Ok? Bom, então como é que a gente vai conseguir visualizar, não é, a ação dessa força magnética? Nós utilizamos a regra da mão direita também, só que a regra da mão direita número 2. Tá ok? Então na regra da mão direita número 2, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou desenhar aqui, palma na mão, né? Vou utilizar aqui novamente a mão esquerda, mas nós vamos fazer aqui um espelho disso, certo? Então, vai ser o seguinte, então vamos imaginar que aqui seja a palma da mão, certo? Então nós vamos fazer a seguinte configuração. Neste caso agora, o polegar, ele aponta na direção da velocidade, ok? Os demais dedos, né, o restante, ele vai apontar na direção do campo.
Então ele aponta aqui na direção do campo. E a palma da mão, né, dando um empurrão, vai ser aqui na direção da força, né, da força magnética. Então nós utilizamos a regra da mão direita número 2, certo? Então essa aqui é a regra da mão direita número 2, porque a regra da mão direita número 1 nós utilizamos para campo, né, para campo magnético. Então para a força nós utilizamos a regra número 2, certo? Uma observação aqui. Nós utilizamos a regra da mão número 2, da mão direita número 2, da forma em que está, quando trata-se de uma carga positiva. Então, na forma que está aqui, é quando nós temos uma carga positiva, que é o nosso caso ali, né? A carga é positiva, né? Então, o que, vamos botar assim, ó, a nossa carga, ela é positiva. Alguém pode dizer, professor, quando a carga for negativa, certo? Como é que fica? Certo? Quando a carga for negativa, nós vamos utilizar aqui a direção da força ao contrário. Ela não vai ser dada pela palma da mão, mas sim pelas costas da mão. Certo? Então, quando for negativo, certo? Nós utilizamos aqui, ó, o sentido contrário ao da regra da mão esquerda. Da regra da mão direita, né? Número 2, desculpa. Ok? Então, observação. Vamos colocar aí, ó. A observação, quando for Q negativo, vírgula, o sentido, né, o sentido da força magnética será dado, pelo sentido contrário ao da regra da mão direita, né? No caso da mão direita, número 2. Ok? Tomem isso com nota, certo? Façam a nota disso aqui, façam as anotações, tá certo? Então, como é positiva, regra da mão direita do jeito que está. Se for negativa, é o contrário, tá ok? Então, se a regra da mão direita de uma carga negativa der para cima, na verdade é para baixo. Tem que ter cuidado com isso. Não pode esquecer esse detalhe aqui. Por causa desse detalhe, você pode perder aí alguma questão, tá ok? Bom, e se a velocidade, né, se a carga elétrica ela não entrar certinho formando 90 graus no campo? Como é que acontece? Então vamos supor aqui o seguinte, eu não vou mais desenhar o campo, eu tenho uma carga positiva, certo? Eu desenho sempre a positiva porque ela é a mais fácil de a gente entender. Eu vou ter aqui a ação da velocidade e para cima a força. Certo? Mas é o seguinte, a velocidade, né, a carga elétrica agora, ela não vai mais entrar formando 90 graus, certo? Ela não vai formar mais 90 graus. Ela não vai ser da forma em que está. Ela vai entrar formando um outro ângulo. Então aqui vai ser a velocidade que eu vou chamar de V1, certo? Formando um ângulo θ aqui. Certo? Então como é que a gente faz aqui? É muito simples. O que nós vamos fazer é justamente levar esse V1 lá para o V. Tá certo? Quando nós levarmos esse V1 para o V, para cima do V, que é onde a gente conhece, nós vamos ganhar aí uma razão trigonométrica. Né? Porque nós vamos estar fazendo aqui, né, uma composição desse vetor. Certo? Quem vai ser V1? V1 vai ser V seno θ. Tá certo? Então V1 ele é V
seno θ. Pronto. Então, quando nós formos jogar aqui na equação, ó, força magnética vai ser igual a carga vezes o V1 vezes o seno θ, né? No caso, o V1 vai ser igual a Q V, né? Aqui no caso é V1 vezes o B, né? Então, V1 é V seno θ vezes B, né? Então, arrumando mais um pouquinho, força magnética é Q, né, a carga, velocidade, campo, seno do ângulo em questão, né? No caso, é o ângulo de entrada desta minha carga elétrica no nosso campo. Então, nós temos esta equação, né, quando nós temos o sistema todo com ângulos de 90 graus, né, todo ortogonal, certinho, bonitinho. Mas quando nós temos uma entrada diferente da de 90, certo? A força magnética, a equação ela ganha mais um termo que é justamente a razão trigonométrica, certo? Por causa desse seno, certo? Existem alguns aqui que nós, né, algumas situações em que nós vamos entender que essa força magnética ela é nula, certo? Quando, por exemplo, eu tenho o campo, né? Ó, eu tenho a carga aqui, no caso eu tenho o campo neste sentido, e eu também tenho a velocidade no mesmo sentido. Certo? Então, neste caso, eu tenho campo e velocidade no mesmo sentido, certo? Então, o ângulo entre eles vai ser um ângulo de zero, né? De 0 graus. E o seno de zero, né? Ele é igual a zero também, né? Seno de 0 graus, não é θ, né? Seno de zero, ele é igual a zero, né? Quando nós vamos colocar aqui na equação, vai ficar 0 vezes B vezes V vezes Q. Isso vai ser igual a zero. Então, a força magnética ela é nula. Então, esta é a consequência. A outra que nós podemos observar é o seguinte. Nós temos uma carga positiva, certo? Então, o campo e a velocidade neste sentido. Pronto. Então, agora a partícula, né, a carga, ela entra aí no sentido oposto ao campo. Mesma direção, porém em sentidos opostos. Certinho? Ao contrário, né? Então, neste caso, nós vamos encontrar o quê? Vai ser o seno de 180 graus. Certo? Que também é zero. Certinho? Então, a força magnética também será igual a zero, por causa das multiplicações. Então, seno de zero, né? No caso, 0 graus vai dar zero. Então, a força magnética é nula. E quando for 180 também vai ser nulo, né? A força magnética também será igual a zero. Então, tudo isso é consequência, certo, da situação da carga elétrica, né, entrando num campo magnético dependendo do ângulo, né? Ok? Então, essa é a nossa primeira situação. Agora, vamos imaginar o seguinte. Então, ele vai entrar com este ângulo e vamos ver como é que vai se comportar esse campo, né? Certo? Então, é o seguinte. Quando ele entra, né, a carga ela entra neste sentido, formando um certo ângulo, nós vamos ter um movimento que nós chamamos de movimento helicoidal. Certo? Então, ele vai fazer movimentos como se fosse uma hélice, né? O movimento helicoidal. Certo? Mas quando nós temos o seguinte, nós vamos ter agora uma carga elétrica, certo? E nessa carga elétrica, ela vai estar num plano, né, num certo plano, ok? E nós vamos ter
o campo magnético passando por ela. Ok? Então seria basicamente isso. Então vamos supor, nós temos uma carga, né? Vou colocar aqui um plano. Esta carga, ela vai estar nesse plano, ok? E nós vamos ter aqui, por exemplo, um campo magnético, ele passando, né? Ele saindo aqui deste plano, certo? O movimento que essa carga vai fazer, certo? Vai ser um movimento circular. Então essa carga ela vai se mover de forma circular, certinho? Então uma carga positiva, nós estamos trabalhando com cargas positivas, né? Então ela vai fazer esse movimento, um movimento circular, um movimento de circunferência mesmo. E nós vamos calcular aqui este ângulo, o ângulo R, tá ok? Então é o seguinte, ele vai ter uma força que nós chamamos de força, né, centrípeta, né? Certo? Na verdade, eu vou chamar de força magnética e eu vou falar de centrípeta lá na aceleração. Ó. Força magnética vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Tá ok? O que é a aceleração centrípeta? É aquela que aponta para o centro. Tá certo? Porque ele vai estar envolvido aqui com o centro da circunferência. No caso, a força magnética, né? Como aqui vai formar 90 graus, nós vamos utilizar o Q, o V e o B, vai ser igual a massa vezes a velocidade, né, dividido sobre o raio, né? Tá ok? Então a aceleração centrípeta é a velocidade sobre o raio. O que a gente vai ver é o seguinte, primeira coisa, que as velocidades elas vão se anular. Ok? Nós vamos ter o seguinte, eu vou passar esse raio para cá, e esse carga vezes o campo para o outro lado. No caso, gente, a aceleração centrípeta é só uma correção, porque é velocidade ao quadrado. Tá ok? Só essa correçãozinha. Velocidade ao quadrado. Então vai ficar uma velocidade aqui, né? Então vai ficar, ó, massa vezes uma velocidade que sobra aqui, tá certo? Porque era V vezes V, né? Sobre, ó, carga vezes o campo. Então, desta forma, eu consigo calcular qual é o raio de atuação do movimento dessa carga. Isso aqui é importante, porque justamente o movimento desta carga aqui, nesse plano imerso, tá certo? É que vai dar origem aí à situação dos motores elétricos ou dos próprios geradores. Tá certo? E nós podemos também calcular qual é a frequência, certo, deste movimento. Ok? Então, este é o raio. Bom, quanto ao período, nós vamos fazer pela velocidade. Ó. Então, velocidade, né, que é espaço ou comprimento por tempo, né? Então, no caso, a velocidade, nós vamos utilizar o comprimento, que é o espaço, vai ser o comprimento da circunferência, né? Que é 2 vezes π vezes r sobre o tempo, que é o período, né? Ok? Então, fazendo a inversão, período vai ser igual a 2π r sobre a velocidade. Então, pode ficar desse jeito, né? Ou você pode fazer também a substituição, né, do raio, né, pela equação. Aí você vai tirar aí quem se repete, tá ok? Então, com essas informações, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.